Agora sim, né? Aqui os princípios, tá? Listinha top também, são 10 princípios, tá? São 10 bases legais e 10 princípios, tá? Quais são os princípios? Finalidade. Quando eu coleto um dado seu, eu tenho que dizer para que eu vou fazer aquilo e me manter fiel àquilo, né? Por isso que tem a parte de finalidade, né? Eu não posso pegar um dado, eu vou pegar o dado de vocês aqui para fazer uma coisa, depois eu estou fazendo outra nada a ver, inclusive até prejudicial a vocês, tá? Não posso, tá? Porque eu tenho que manter fiel à finalidade. Isso depois vai ajudar para vocês, né? Eu estou adiantando, na parte pública, né? Ah, fulano publicou o dado dele na internet, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque quando eu publiquei meus dados na internet, lembra, não é petróleo, eu não dei meus dados para ninguém, né? E os dados continuam sendo meus, tá? Os dados são meus. Ah, mas você publicou na internet. Eu publiquei na internet com a finalidade, por exemplo, de ter o meu currículo Lattes. Não foi para você pegar meus dados e fazer outra coisa que não tem nada a ver, né? Então, foi primeiro lá, caiu na net. Não, nada de caiu na net. Primeiro, finalidade. 2, adequação, né? Ou seja, não basta só eu querer cumprir a finalidade. O tratamento que eu vou dar para aqueles dados tem que ser adequado àquela finalidade, né? Então, eu digo que vou tratar teus dados com reserva, mas ao mesmo tempo estou publicando teus dados na internet. Não, pô, não tem, a minha finalidade não ia tratar os dados com reserva e tal. Esse mecanismo que você está usando não está garantindo isso. Então, está faltando o quê? A adequação. Outra coisa, necessidade. Bom, eu vou dar uma aula para vocês, né? Cara, eu quero saber de vocês alguns dados, né? Algumas obrigações legais. Vamos supor que eu peça para vocês assim, cara, eu quero saber o seu signo para dar essa aula. Aí vocês vão pensar, cara, o que tem a ver meu signo, né? Se bem que pela data de nascimento eu saberia, né? Vamos pegar o tipo sanguíneo. Eu vou dar uma aula online para vocês, uma aula presencial, tudo bem, porque se você se ferir tese, eu poderia, né, e tal, é como nos colégios, mas não uma aula virtual. Que adianta pedir o tipo sanguíneo de vocês, né? Não vou conseguir fazer nada com isso, é só um dado pessoal de vocês, então não tem necessidade de eu pedir esse tipo de dado. Como não tem, eu deveria tirar, tá? Livre acesso, né? Livre acesso por sua parte. Cuidado com isso aqui, galera. Não é livre acesso para todo mundo. Como é que a LGPD está pedindo livre acesso? Né? Não é. É livre acesso por parte dos titulares interessados, tá? Beleza? Qualidade dos dados, né? Ou seja, os dados que estão lá, eles não podem ser errados, né? Isso pode te prejudicar. Imagina, né, que um dado meu, né, tinha Walter Luiz Araújo da Cunha, não sei o que mais lá, aí tá lá escrito mulher, né? E aí vai ficar aquela dúvida, né? Se eu tô... Deixa eu só ver um negócio aqui para voltar aqui. Então vai ficar estranho, né? Pô, mas e aí? Ele é mulher mesmo, não é? Como é que é isso? Porque o dado está errado, né? A qualidade está errada, o dado foi coletado errado, né? Então, sei lá, qualquer tipo de dado errado. E cuidado, que também estou adiantando, né? Mas só o fato de dado estar errado, o cara já está descumprindo a norma, tá? Porque isso pode me prejudicar, inclusive, né? Imagina que meu nome aparece aí, né? Numa lista, sei lá, de terroristas, não sei o que mais lá. Eu estou sendo prejudicado, né? As pessoas estão vendo aquilo lá. Ah, mas é porque o dado está errado. Cara, mas não fui eu que coloquei esse dado errado, né? Então poderia me prejudicar. Então os dados têm que estar corretos, eles têm que estar íntegros, eles têm que ter qualidade, tá? Transparência aos titulares, não é para todo mundo. Se eu fosse fazer uma prova, era a primeira coisa que eu ia explorar era isso aqui. Porque o concurseiro, quando ele lê uma coisa, vai achar uma coisa ou outra. Ah, mas é transparência, tem que estar livre para todo mundo. Não. A transparência de qual fala LGPD é transparência aos titulares ou aos representantes titulares, por exemplo, no caso de crianças, tá? Segurança, óbvio, vocês manjam pra caramba de segurança, são de TI. Uso de medidas técnicas administrativas para proteção de dados, tá? Técnicas administrativas para proteção de dados. Então, assim, a gente vai ver, né, lá no finalzinho da aula ali, né, que nada mais é, do ponto de vista de tecnologia, para aplicação da LGPD, que é segurança da informação. Existem questionamentos jurídicos, galera, mas no final vai ser o famoso CID, né? Confidencialidade, integridade, né? E disponibilidade. A questão jurídica ela fica antes.
bicho, como é que você quer que eu defenda essa informação? Me dá a receita. Ah, tem que defender isso não, isso aqui. Beleza, aí eu vou implementar a segurança da informação. A LGPD não cria coisas novas do ponto de vista de segurança da informação. Né? Mas ela tem dificuldade de dizer o que vai ser protegido ou não. Mas isso aí talvez não seja, né, uma atribuição, né, que você não vai participar, mas, em princípio, né, quem vai decidir são outras áreas de negócio, tá? E cabe ao gestor de segurança de informação proteger depois que for definido. Prevenção, né? Você já agir, cara, você foi preventivo, né? Você tentou proteger os dados, né, para eles não caírem na internet, as pessoas terem fraude, etc. Prevenção. Não discriminação, né? Então, você usar tratamento discriminatório, eu já falei, né, sobre isso aqui. Isso a gente tem suspeita de que está acontecendo direto, né? Tratamento, né? Até pelo CEP, galera. Até pelo CEP você discrimina as pessoas, tá? Porque pelo CEP eu consigo saber em que região a pessoa mora. E é naquela região, não no Brasil, que não é o caso, mas naquela região, em outros países, eu sei se a pessoa é de origem, a origem religiosa daquela pessoa. No caso do Brasil, eu tenho uma probabilidade muito alta, por exemplo, né, do nível social da pessoa, né? Então, isso pode ensejar discriminação, do tipo, estou competindo aqui para estágio, né? Aí eu vejo o CEP do cara, se bem que no estágio o cara entrega até o endereço, né? Mas vamos supor, eu vejo o CEP do cara e, esse cara mora na satélite tal, lá e tal, então eu vou começar a discriminar a pessoa. Não pode, tá? Não discriminatório. Responsabilização e prestação de contas, né? Você vai ter que comprovar, principalmente para os titulares da autoridade, né, de proteção de dados, tá? Que aquilo ali, né, está sendo bem feito, né? A gente vai falar do relatório, né, de uma das peças que são interessantes. Vocês não vão fabricar essas peças, né? Não faz parte do escopo de vocês. Você só precisa saber que ela existe, para que ela serve, tá? Para efeito de concurso. Listinha top, tá? 10 itens, né? Dizendo quais são os princípios, beleza? Mais uma listinha aí para conta de vocês, tá? Dados pessoais tornados públicos. Eu dei um spoiler sobre isso aqui, tá? Dei um spoiler. Que é o famoso carro na net. Esse carro na net, né? Eu não estou falando de fotos, né, íntimas, etc., né, que também estariam resguardados, né? Mas aqui é o caso de você colocou seus dados na internet com motivo, né? Não, para, sei lá, no meu caso, né? Eu coloquei lá porque eu sou professor e tal, os meus dados estão lá no site da CGU, né? Porque eu sou agente público, né? Mas as pessoas não poderiam pegar aquele dado, né, e colocar para outra finalidade que não seja minha. Meu dado, muitas das coisas que eu tenho está lá no meu Lattes, né? Currículo Lattes, né? Livros que eu participei, né? Onde que eu estava, porque se eu estava dando aula em tal canto, naquele momento eu estava em tal canto. Então ali tem vários dados, né, que se compostam, né, dão uma personalidade minha. E aí o cara colocou na internet, eu posso fazer o que eu quero? Não, ele nem poderia estar tratando aquela base. Walter, mas tá lá. Não é, é muito parecido com o que eu costumo falar. Não é porque eu passo no meio da rua, né? Tem uma carteira lá que eu vou pegar e vou dizer que é minha, né? O pessoal fala, não, achado não é roubado, seria a mesma coisa. Não, é sim, se você pega, eu não sei se você sabe, se você pegar uma carteira que não é sua, declaradamente sua, levar para casa, utilizar aquele dinheiro, etc, etc, se for descoberto, você cometeu infração, tá? Então, assim, a mesma coisa, né? Não é, não é achado, não é roubado, não. Tá na internet, eu posso fazer o que eu quiser. Eu nem te autorizei a ficar com essa base. Mas estava na internet, eu peguei. Não, mas o titular não é a internet. O titular sou eu que te dou o direito ou não de usar meus dados. Então, mesmo estando na internet, se você coletar, você tem que pedir consentimento. Consentimento de quem? Do titular. Para quê? Para esse fim. O que você vai fazer com isso? Então, eu estava fazendo um trabalho sobre justiça eleitoral, né? Então, os candidatos, né, quando chegar perto da eleição, né, do ano que vem, eles vão começar a mandar, né, WhatsApp para vocês, né, e-mails pedindo permissão para que eles consigam te mandar propagandas eleitorais. Por quê? Porque eles têm a tua base. Mas eles precisam, de novo, do consentimento de vocês, porque esse consentimento não pode ser eterno, né? E não desobriga o cara, né, a olhar as outras obrigações da LGPD. Eu não publico meu Lattes para ser humilhado, né, para ser discriminado. Então, se você está utilizando aquela informação para fazer isso comigo, você está descumprindo a lei, porque não foi minha intenção colocar lá no Lattes. Então, às vezes, você coloca uma informação, né, na internet e aí se arrepende, né, e você deleta. Aí está o cara
que pegou aquele dado na hora que ele estava publicado e começou, né, a utilizar para poder te prejudicar. Está errado, você pode enquadrar ele no LGPD. Por quê? Porque você não deu autorização para ele. Ah, mas ele aqui publicou. Não pode, tá? Já falei demais sobre isso. Aqui também, né, top para vocês, tá? Vai começar aí algumas definições, tá? O que é dado pessoal, tá? É qualquer coisa que são pessoa natural identificada. O que é uma pessoa natural? E aí tá um problema. Pessoa natural é uma pessoa viva, galera. É uma pessoa, um ser humano, né? Não é um animal, é um ser humano. E esse ser humano está vivo, né? No que se diz sentido de vivo. Então, em tese, uma pessoa morta não estaria abarcada, mas isso vai dar muita confusão. Porque não é porque a pessoa morreu que pode ter a vida dela devassada, tá? Mas isso aí é polêmica, né? A gente colocou uma listinha de polêmicas mais à frente. Então, qual a diferença de identificada para identificável? A identificada é quando meu nome está do lado. Walter, Luiz, CPF tal. Meu nome está lá, sou eu. Tem que fazer. Identificável é quando aquele conjunto de dados, cara, só pode ser o Walter, mas meu nome não está lá. Entenderam? Meu nome não está lá. Mas por esse conjunto de dados eu sei que é o Walter. Nesse caso, eu sou identificável. Tanto para identificada quanto para identificável, vale a LGPD. Entenderam? Então, dados pessoais é qualquer coisa. Mas, cara, pode ser qualquer coisa. Meu nome, em tese, não é um dado pessoal sensível, porque as pessoas têm direito de saber meu nome. Né? Meu nome, ainda mais eu sendo servidor público. Mas existe uma categoria de dados que ela é muito complexa, que seriam esses dados pessoais sensíveis. São dados que, de posse de outras pessoas, por exemplo, você pode ser vítima de discriminação. Religião, né? Convicção política, esse tempo que a gente está vivendo, né, de bipolarização, muito complexo, a pessoa saber qual é o seu viés, né? Pode dar confusão, inclusive, né, no almoço ali, domingo da família, né? Etnia, né? Cara, todos esses dados, né, que podem, cor, né, enfim, opção sexual, né, tudo isso pode levar a um ato discriminatório. Tá? Esses dados é uma subcategoria de dados pessoais, que são os dados pessoais sensíveis. São aqueles dados que não podem, de forma alguma, né, cair na mão dos outros. Então, assim, de cara, você já percebe que esses caras aqui deveriam ter mais segurança. E esses aqui menos. Tá? Por exemplo, se você quiser saber meu nome, você basta ir lá na CGU, lá no site da CGU, vai ver o meu nome. Não tem proteção, é público. Meu cargo, público. Agora, se o cara quiser saber meu CPF, não vai estar lá. Ali já entra ali na dúvida se é acessível ou não. Se quiser saber, por exemplo, minha cor, não vai estar lá. Ou não deveria estar lá. Tá? Dados pessoais de crianças e adolescentes. Aí complicou, né? Porque você nem pode... eu não sei se vocês publicam, né, no YouTube, né? Há pouco tempo, né? Você não só precisa de 18 anos ou mais. Agora você precisa dizer se o conteúdo é voltado para criança, porque tem determinadas legislações, principalmente americanas, né, que se aquilo for voltado para criança, né, você tem que ter determinados compromissos. Né? Então, tudo quanto é, né, para menores de idade é mais complexo, porque eles não têm, né, autonomia de decisão. Então, mas eu falei com um menino, né, de 10 anos, né, e ele me autorizou. Ele não tem competência para te autorizar. Ele não pode assinar contrato, tá? Assim, tudo sob responsabilidade do pai. Então, aumenta ainda mais, né, o nível de complexidade da proteção, tá? Esse termo aqui vai chover em prova, tá? Privacy by Design. Você já deve ter ouvido falar de Security by Design, né? O Privacy by Design, né, é derivado de Security by Design. Né? O que é Security by Design? É você já desenhar, né, o software, né, a solução de TI, né, para que ela seja segura, né? Security by Design, ou seja, eu embuto segurança desde o projeto, né? Isso é muito polêmico na parte de ágil, né? Está mudando, mas muito polêmico. Ágil, né? Você ia fazendo do jeito que dava ali, ia soltando os MVP e vamos embora, né? Isso estava levando a alguns problemas de segurança. Então, hoje está se agregando muito, né, determinadas partes de segurança durante o desenvolvimento, tá? Ainda está casando. E o Privacy by Design seria, né, a privacidade desde o projeto. Tá? Então, é muito comum, vocês já devem saber,
é que quando você vai fazer uma solução, os dados pessoais estão espalhados. Isso fica caótico depois para você proteger, né? Então, essa Privacy by Design está se desenvolvendo, né? Você criar soluções, né? Softwares, desenvolver softwares, né? Já prevendo a proteção de dados pessoais. Nada mais do que isso, né? Então, como é que vai fazer isso? Bicho, ainda não chegamos nesse ponto. Mas Privacy by Design é isso, né? Você prover, né, a adequação às normas de privacidade desde do projeto, lá nas sprints, tá? Lá nas sprints você já está vendo isso daí para que o software não saia com problemas, né, de security, né, ou de privacy, né? Beleza? E aqui a gente vai falar dos atores, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Tudo bem aí, firmes? Alguém dormiu aí? Não consigo ver vocês, né? Alguém dormiu? Dúvidas? Beleza. Falar dos atores, tá? A gente vai falar dos atores, né? Aí tira aí uns 10 minutinhos para beber água e depois a gente volta, beleza? Atores, né? Esses caras vão ser cobrados e são objetos de muita controvérsia, ou seja, até os advogados estão com dúvida, né? Imagina um concurseiro, né? Mas a gente vai tirar essas dúvidas daqui. De onde é que veio essa segurança, né? Daquele guia que eu mostrei para vocês lá do começo, né? Que a NPD já divulgou pelo monte de confusão que estava sendo colocado, tá? A gente vai falar sobre eles. Então, eu tenho um titular, né? O encarregado, o controlador, o operador e a NPD. Vamos falar sobre eles. LC está dizendo que está acordado. Titular, tá? Titular dos dados. Já falamos muito sobre esse cara. Titular dos dados é o cara que os dados são sobre ele, portanto, ele tem pleno, né? Pleno direito, né, de decidir sobre esses dados, tá? Que se chama, né, autodeterminação informativa, né? Quem é o controlador? O controlador é uma figura. O controlador pode ser pessoa jurídica ou pessoa física? Pode, tá? O que define o controlador? O controlador é o cara que coleta aqueles dados e fica com a custódia daqueles dados, tá? Para tomar decisões em cima dos dados. Então, os dados não são dele, são de alguém, são de outro, né? Então, quando a gente coletou o titular desses dados aqui, né, dos e-mails de vocês, titular são vocês. Controlador, somos nós que coletamos esses dados. Né? Então, esse é o controlador. Tá? Agora, cuidado. O controlador, ele não é um subordinado, né, daquela organização. Como é que ele poderia ser pessoa física? Né? Vamos supor, mais uma vez, se fosse um médico, né, sozinho, né, o cara é avulso, né? Pessoa física lá, ele coletou os dados dos pacientes, ele é um controlador do tipo pessoa física. Quando é uma empresa, controlador padrão, pessoa jurídica. Né? Mas a empresa, ela é sempre a controladora, ela não pode dizer o seguinte, olha, eu vou nomear, né, o Walter, né, como controlador. Não é assim que funciona. E o pior é que está acontecendo direto nos órgãos, né? Vários institutos federais e universidades começaram a repetir esse erro, né? Então, ele está nomeando, né, algum servidor como se fosse um fiscal do contrato, como se fosse o controlador da universidade. E a universidade é que é a controladora. Né? Não é um subordinado dela. Tá? O subordinado dela não tem papel na LGPD, ele é apenas um agente subordinado. Tá? Então, e é pior, né? Porque, por exemplo, os órgãos, está passando um avião aqui, os órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Então, em última instância, a União é a controladora, né? Mas por descentralização admite-se sim, né, que a Receita Federal seja uma controladora, a CGU seja uma controladora, né? Mas na hora que você, por exemplo, se sentir prejudicado e for entrar com ação contra o controlador, você não vai entrar com ação contra a CGU, você entra com ação contra a União, que é o verdadeiro controlador. Então, pode haver sim controlador pessoa física e controlador padrão pessoa jurídica. Mas eu não nomeio ninguém controlador, uma pessoa física subordinada como controlador. Isso é um erro. Vou nomear a Priscila como controladora. Vou nomear a Aline, né, como controladora lá do instituto dela. Está errado. Não pode. Tá? Mesma coisa o operador. O operador, então eu tenho um controlador, eu reúno o dado de vocês, né? Mas eu vou contratar uma empresa de marketing, né?
para que ela faça um serviço de marketing para mim. Quem dita a regra do negócio sou eu, a empresa de marketing. Eu queria fazer uma campanha, né, dos novos aulões e tal, do ProTI, isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá, né? Aí a empresa de marketing, tudo bem, vou cumprir o que você está me mandando, né? Uma outra empresa, né? Ou um cara contratado, né? Tá bom, vou fazer o que você está pedindo, né? Me dá os dados. Então, essa relação, ela tem que ser contratual, né? Eu tenho que contratar alguém, tá? E esse cara, ele se chama operador, né? Esse PJ, né? Essa pessoa física que eu estou chamando, ele chama operador, tá? Então, também está previsto lá na LGPD. Né? Então, quando eu subcontrato alguém, né, para poder tratar os dados que eu coletei, né, como controlador, ele vira um operador. Não tem, né, lá na LGPD, mas tem na GPDR e tem no guia, né, que é a figura do suboperador. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu contratei uma empresa de marketing, mas aquela empresa de marketing, por exemplo, vai utilizar a nuvem da local web. Então, a local web, ela não tem relação comigo. Eu tenho relação com a empresa de marketing contratou a local web. Então, aquele cara, ele passa a ser um suboperador. Então, eu tenho o titular dos dados, quem coleta os dados do titular passa a ser o controlador, a empresa, né, ou a pessoa física que contratou, né, para tratar esses dados segundo a determinação de controlador é o operador, e a derivação disso é um suboperador. Lembrando que esse conceito não está, né, na LGPD direto, tá? Mas ele já é um conceito aceito porque a LGPD esqueceu de puxar isso da GPDR de onde ela deriva, tá? Mas está lá. E esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o cara, né, que a gente tem que se preocupar, né? Porque ele vai ser objeto aí, né, das mais diversas das mais diversas questões, tá? Porque esse cara, sim, é um cara nomeado, é um servidor, né, no caso do serviço público, que ele vai ser designado. Então, eu não designo o operador, eu não designo, né, então, pegar a CGU, né, a CGU não me designa como operador. Se a CGU contratar o SERPRO não pode designar um empregado público do SERPRO como operador. Mas, no caso do encarregado, ele é, sim, designado. E esse cara, ele tem que ter uma mistura, eu adoro essa charge, ele é uma mistura, né, de jurídico, porque ele tem que entender do negócio da LGPD, que é basicamente uma lei, né, e tem que entender de TI, principalmente na parte de segurança da informação. Essa mistura dá origem a esse cara aqui, o DPO, né, que a gente nem chama mais de DPO, né, a gente chama encarregado de proteção de dados, EPD no Brasil, né, encarregado de proteção de dados, EPD, mas ficou aí a sigla de DPO, né, que seria o Data Protection Officer, né, que era mais, assim, mais bonito, né? Agora virou encarregado, né? Encarregado é o nome feio, né? Encarregado é o cara do Amox, né? Então tirou um pouco do brilho, né? Mas ele está sendo chamado aí de EPD, beleza? Então, quem é esse cara, né? Quem que é o encarregado? Tá? Encarregado é aquele cara que vai fazer, é o volante, né? Ele vai fazer a interface, né? Na organização, né? Para garantir, isso está na norma, né, garantir, né, que a entidade esteja, né, compliance, né, de acordo com a proteção de dados pessoais, tá? Ele vai fazer a interlocução com a NPD, né, com a NPD, ou seja, quando a NPD quiser se referir, ele é como se fosse um embaixador da NPD dentro do órgão, né, e vai fazer também aquela interação ótima, né, que é com o usuário final, que no caso é o cidadão. Então, esse cara, ele tem que ter os dados publicados, né? Os dados, assim, né? Nome, como é que eu faço para falar com ele, né? Na internet. Então, se você vê os órgãos que estão mais à frente, já diz, ó, nosso encarregado é fulano de tal, você fala com ele por meio do link tal. Eu fui lá na NPD ontem mesmo, né? Eu estava fazendo uma revisão aqui para esse curso, já vi que tem um dele. A CGU tem lá o nome do cara, né? É o nosso ouvidor geral. Em tese, né, todos os órgãos deveriam estar publicando o nome desse cara. Então, ele faz a interface com a auto-administração, faz a interface com o gerente estático, né, para implantar a LGPD, faz a interface, né, com a NPD e faz a interface com o cidadão. Quando eu quiser saber algo, né, eu preciso saber quais são os dados que a empresa guarda sobre mim. Eu me referiria ao DPO, né, a esse encarregado de dados. Esse cara, aí tem uma questão que ele é dito como uma pessoa física, né? Mas já está se admitindo que ele também seja uma pessoa jurídica. Tá? Eu posso contratar, por exemplo,
escritório de advocacia, né, para que ele faça o papel do meu DPO, né? Mas isso aí é polêmico, tá? O fato é que, sim, hoje ele é tratado como pessoa física, né? E está se admitindo essa hipótese pessoa jurídica. Cuidado, ó. Então vamos lá, controlador, né? Normalmente é uma pessoa jurídica, né? Pode ser pessoa física quando? Quando ele for um particular ou um MEI, né? Um microempresário individual, né? O DPO, por regra, ele é pessoa física, né? Diferente do operador e do controlador, tá? DPO é pessoa física. Antes de entrar nessa SGD aqui, eu vou abrir para perguntas, né, de vocês, né? E aí, se não houver, a gente vai beber uma aguinha, tá? Porque aí esse aqui é outro tópico. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Todo mundo entendendo tudo? Beleza. No meu relógio aqui, ó, são